Da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no TSE. Eu converso com Irapuan Santana, que é doutor em Direito Processual da UERJ. Doutor Irapuan Santana, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores. Bom, e vamos falar desse julgamento que foi interrompido com placar de 3-1. Falta apenas um voto para ser considerado o ex-presidente inelegível. E há uma probabilidade muito grande disso. Carmen Lúcia, hoje, inclusive, ela fazendo uma parte ao fato de Raul Araújo ter minimizado os ataques de Bolsonaro às urnas, ela fez uma avaliação desfavorável ao que ele estava argumentando. Alexandre de Moraes já se manifestou sobre essa questão em outras ocasiões, e aí fica a dúvida se Cássio Nunes Marques, se ele pode pedir vista ou não, não é? Porque ele foi indicado por Bolsonaro a vaga no Supremo Tribunal Federal, mas de qualquer modo o voto dele só adiaria a decisão, é isso? Na verdade, você tem ali a questão dos efeitos, né, da inelegibilidade a partir do trânsito em julgado do processo. Mas, de qualquer forma, eles já são contados a partir das eleições do ano passado, né? Então, mesmo que eles fiquem adiando isso por muito tempo, a inelegibilidade já está contando. Até o ministro Barroso ele chegou a falar sobre isso, né? Que essa é uma condição já meio que reconhecida. Então, não é uma penalidade. Até tem no direito eleitoral o pessoal fala isso. E aí, como está também com tanta pressão em cima desse julgamento, né? Eu acho que é muito difícil de fazer um pedido de vista que seja aquela obstativa. Inclusive o ex-presidente já contava com o pedido de vista hoje, que não ocorreu, né? Ele teve um voto desfavorável contra a inelegibilidade, mas de qualquer modo fica essa expectativa. Agora, o processo todo, ele não se define apenas com a votação se ela for encerrada amanhã, tem que ter a publicação depois também, né? Exato, porque aí teria em tese o prazo de recorribilidade, mas, na verdade, assim, não tem muito para onde ir, né? Então, quando a gente está por ali, não tem muito o que fazer realmente. E aí já teria, de qualquer forma, a condenação pelo órgão colegiado, que também já é causa de inelegibilidade. Então, já teria ali o encerramento do caso. Agora, Irapuan, o ex-presidente se manifestou hoje dizendo que, na verdade, ele só estava propondo uma melhoria do sistema eleitoral, do sistema das urnas eletrônicas, para dar mais segurança para o eleitorado, né? Isso serve como argumentação, no caso da defesa dele? A gente está vendo que não está tendo muito efeito na decisão dos ministros, mas como advogado, qual a sua avaliação? Olha, inclusive a gente já ingressou pelo Livres com uma ação pedindo que o Bolsonaro apresentasse provas de que as eleições foram fraudadas, né? Então, isso, de fato, foi um ataque às instituições e seria também teria uma previsão na lei de impeachment, né, da lei de responsabilidade, para colocar como impeachment. Então, assim, a gente está falando de uma liberdade de expressão limitada, que é do presidente da República, porque aquilo ali foi colocado previamente por uma lei falando, olha, isso aqui você não pode fazer. Infelizmente, ele acabou fazendo, enfim, é um ataque ao livre funcionamento das instituições que não pode ocorrer de forma nenhuma. Agora, é uma situação específica contra ele, esse processo, porque o Braga Neto já manteve os direitos políticos dele, apesar dos 3 votos contrários a Bolsonaro. Então, ele já está garantido. Sim, hoje formou, né, a maioria por conta da falta de dolo ou de algum benefício em cima do candidato a vice-presidente. Então, ele está tranquilo. E a reunião foi exatamente convocada pelo ex-presidente Bolsonaro, né? Exato. E aí, quem fez, né, o possível ato que está sendo, o ato que está sendo analisado foi o ex-presidente Bolsonaro. Então é a partir dali que você vai ter a análise se houve abuso dentro daquela conduta ou não, que foi feita exclusivamente por ele, que é ele que sempre ficou, não foi uma nem 2 vezes, falando contra o sistema eleitoral brasileiro. Agora, nessa possibilidade de Bolsonaro ficar inelegível até 2030, o advogado da defesa, ele tem defendido a jurisprudência do caso Dilma Temer, né, sobre a inelegibilidade. Você acha que tem um comparativo em relação a isso? Olha, esse caso de Dilma Temer, por um acaso, eu escrevi um artigo na época que foi uma questão processual ali, foi uma questão técnica, né, que falava o seguinte, olha, houve um fato e a partir dali houve uma série de outros fatos que foram sendo desvendados no caminho. E esses fatos seguintes não poderiam ser colocados dentro do processo.
É basicamente isso, aí que eles falam que seria o alargamento do pedido. Faz sentido dentro da ideia de que ou você está falando especificamente daquele caso da reunião, ou você está falando do restante dos outros fatos que aconteceram durante a campanha. Mas tem essa jurisprudência, que na verdade é a única, né? Então na verdade não é uma jurisprudência, é um precedente, enquanto tem outros casos também por outro lado. Né? Então é uma tese interessante de fato, mas eu não sei, aparentemente o TSE não está cobrindo. Inclusive já teve outros casos do TSE que levaram, por exemplo, de Fernando Francischini, que é a mesma questão, também criticou as urnas e teve uma decisão pela perda dele do mandato, ele é um ex-deputado. Né? Sim, esse caso é um pouquinho diferente porque ali fala especificamente das fake news e tudo mais. Mas no TSE, na verdade, já tem alguns casos de antecedentes, na verdade, que contando com prefeitos, né, com chefes de executivo. Mas agora a gente está falando de um caso com um ex-presidente da República, né? Aí isso ganha um peso a mais, né? Tanto é assim que o voto do ministro Benedito Gonçalves teve mais de 300 páginas. E aí, na verdade, precisa muito cuidado, porque é um país polarizado, em que Bolsonaro ainda tem muitos seguidores, ele dividiu as preferências aí do eleitorado com o atual presidente Lula, então é um julgamento bastante significativo. Agora, vamos falar de outro tema, que é juiz de garantias. Nesta quarta-feira, o ministro Luiz Fux, com quem você já trabalhou no STF, ele votou contra a implantação obrigatória nos estados desse modelo que foi aprovado em 2019. São dois juízes, né? Um entra na fase policial de procedimento e quando se judicializa com um magistrado exclusivo responsável, não é, pela instrução, para que uma coisa não contamine a outra. Evitaria situações como aconteceu na Lava Jato. A concentração das coisas com o Sérgio Moro, é isso? Mais ou menos. Na verdade, quando você tem algumas produções de prova antes do processo começar, ali o juiz já pode, né, a tese seria essa, de que o juiz ele poderia ficar tendencioso a um resultado XYZ, independentemente de outras provas que viessem a ocorrer durante o processo penal. E aí a ideia desse juiz de garantia é fechar essa porta aqui, e aí um outro juiz vai presidir o processo para que ele não tenha essa preconcepção. Né? A ideia é tentar separar para que não exista uma inclinação relativamente às coisas em geral. Mas isso acontece basicamente todo dia, né? É uma coisa que não foi apenas a Lava Jato. Na verdade, é uma questão bem mais ampla. Exatamente. Eu queria citar só um exemplo, que depois houve até reversão de alguns processos, exatamente por isso, com acusações contra o juiz Sérgio Moro, né, que ainda há muito questionamento dos processos, inclusive os que envolveram o presidente Lula. Exato. Né? Então, houve esse questionamento todo. Agora, o ministro Fux abriu a possibilidade, segundo ele, de os estados decidirem qual procedimento adotar. Isso é possível constitucionalmente, você não ter um modelo único para o país? Porque, na verdade, a Constituição, quando a gente está falando de tribunal, você tem o Tribunal Federal, que vai cuidar dos interesses da União, e aí crimes federais, e tribunais estaduais, que vão falar dos crimes comuns. E a partir daí, você tem, cada tribunal, ele tem autonomia para se organizar. Então, você colocar ou não e de que forma fazer isso, cabe realmente à organização dos próprios tribunais. Né? Então, de fato, é possível que isso ocorra realmente, porque você poderia ter uma norma mais genérica e aí você vai aplicando questões específicas para cada localidade. Agora, o ministro argumentou, inclusive, que não caberia ao Congresso discutir esse tema, que ele foi acima dos estados, que caberia aos estados. Essa questão de o limite da autonomia, né, o limite da competência de cada ente, né, seja o Congresso, seja cada estado, isso aí vai ficar realmente a cargo da interpretação de cada ministro. Mas é possível fazer uma norma genérica, né, o Congresso, e aí cada estado adaptar da melhor maneira possível. Até porque em muitos locais faltou juízes, né? Exatamente. Eu agradeço muito a participação do Irapan Santana, que é diretor de Direito Processual pela UERJ, né, que estávamos falando aqui. Agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.
Boa noite. Boa noite. Laerte, Luciana.